Isto é um vídeo ligeiramente diferente dos últimos que eu tenho lançado. Em primeiro lugar, vem porque o YouTube tem uma política meio restrita em relação ao número de publicações que uma pessoa pode ou não fazer para exponenciar aqui este seu canal, esta plataforma. Nos últimos 2 meses fizemos perto de 15 filmes, uns deles mais curtos, outros deles mais longos. O próximo vídeo está prestes a sair e os outros estão em pré-produção. E na verdade sinto que neste momento é a fase para uma boa altura para um ponto de situação. Mas não queria deixar de agradecer pelo menos às pessoas que têm estado a ver e agradecer também às pessoas que têm estado a ver e parece que ficam assim um bocadinho nada ofendidas. Em primeiro lugar, eu acho que não há qualquer tipo de pretensão histórica ou doutrinal nos vídeos que fazemos. Como sabemos, o mundo é muito grande, este mundo beliscável, e o que seria de nós se nós não pudéssemos ir mais ou menos preparados para um sítio e depois de irmos a esse sítio não pudéssemos dizer a um amigo, a um familiar, fui a sítio tal e gostei e gostava que fosse a sítio tal. E portanto o exercício que eu fiz a mim próprio dos primeiros vídeos para os últimos foi: eu estou a gostar disto que está a ser feito? Será que é uma coisa que eu estou a sentir-me orgulhoso não só de fazer, como depois de editar e de publicar? Bem, na verdade não faço ideia. Sei que o propósito de agarrar numa câmara assim como esta, mais pequena, ao contrário das outras câmaras que uso para filmar trabalhos mais exigentes, ou pelo menos que me pedem um tipo de imagem mais profissional, e apesar de eu não concordar com materiais que profissionalizam ou não profissionalizam as coisas, até porque o que é uma profissão, a portabilidade desta câmara permite-me estar muito mais desafogado em certos sítios, permite-me não andar carregado como ando para outros trabalhos e para outras coisas que eu próprio quero fazer. E portanto este é o primeiro ponto: portabilidade, facilidade, leveza. Bem, é exatamente neste cenário onde nas minhas memórias mais intrínsecas está o som do amulador. Vamos ver. Já o ouvi, agora deixa de o ouvir. Deve-se perceber nos meus vídeos toda a questão da simbólica e da tradição e até mesmo da história mítica de Portugal. É um tema que me interessa bastante. Talvez nos últimos 5, 6 anos não havia um momento onde eu não parasse qualquer coisa que tivesse para fazer de outro trabalho para poder estudar cada vez melhor perspectivas destas matérias que vos disse que me interessam. São matérias como, por exemplo, história mítica é um termo que eu só uso a partir do momento em que conheço a obra do professor Manuel Joaquim Gandra, que vem na sequência de, em adolescente, ter ficado completamente extasiado quando vi pela primeira vez as conversas vadias com o Agostinho da Silva. Para mim, individualmente, foi uma experiência muito forte e que entenderá quem quiser que me mudou como da noite para o dia ou do dia para a noite, a partir da primeira vez que eu vi aquele pensamento vivo, mais do que aquele pensamento proscrito. Todas as matérias que dividem as pessoas acabam por ser, de certa forma, uma espécie de uma bola de neve, não é? A nossa espiritualidade portuguesa está precisamente em torno disso, está em torno da procura de uma ligação entre o que está em baixo e o que está em cima, e portanto eu não compreendo porque é que causa tanta espécie a certas figuras uma pessoa simplesmente dirigir-se aos sítios, captar o, o melhor que pode e com a ética que for possível a visita aos sítios, e voltar para casa com uma memória disso, a um ponto de tornar a imagem um incitar de vontade aos outros irem a esses sítios. Vamos a ter aqui pinturas. Grande trabalho esse. Está a ficar bonito. Estou à procura do amulador. O amulador, não ouviram? O afiador de facas. Ouvi. Estou à procura dele. Acho que deve estar nessa rua atrás. É. Eu vou ver.
muito bem que os nossos amigos têm um ponto de vista privilegiado e dizem que o emulador é capaz de estar por ali. Vamos ver. Eu não compreendo como é que, se por um lado as pessoas que se queixam de que não há um pulsar sobre a nossa cultura e sobre aquilo que é efetivamente nosso e não importado, eu não percebo como é que quem tenta aproximar-se um bocadinho disso e criar uma intertextualidade sobre essas matérias, relacionando-as com os tempos mais modernos, não percebo como é que então, se não se fala é porque não se fala, se fala é porque se fala. Das memórias mais fundas que tenho é de ouvir o emulador a ecoar pelos olivais. Vamos ver. Imaginem que o vosso trabalho é tocar uma flauta que ecoa pelas ruas a avisar que estamos por perto. Muitas das coisas que me levam a ir a certos sítios ou a revisitar certos lugares é precisamente os estudos que são feitos à volta desses sítios. Não só os estudos em específico sobre esses sítios, guias antigos, como o do Santana Dionísio, os livros por exemplo, das Peregrinações de Lisboa, do Norberto Araújo, bem, os textos do Damião de Góis. Não me contentando com esse tipo de bibliografia apenas, consigo até ler, e tenho aí livros de pessoas que calhar que estão um bocadinho desagradadas com estes vídeos, precisamente porque o que me interessa é o cômputo geral da sua obra, não é o particular. O Amador é exatamente isto que estamos a experienciar agora. Um aviso, um cântico que sopra pelas ruas, avisando de que está por perto para afiar, neste caso, as nossas facas, as nossas tesouras, os nossos canivetes. Eu não consigo compreender que até nas boas trincheiras haja esse sombrio, essa sombria forma de encarar o outro como um inimigo e como um perigo e uma afronta. Olá, querida. Estava à procura do amolador, estava a ouvi-lo, saí logo aqui com a câmera à procura dele, para ver se apanhavam umas imagens. É verdade. Quando era miúdo era sempre 2 vezes por ano andavam eles. Então, É lindo. Aqui ouve-se bastante. e o limpa chaminés também. E todos os anos ia lá ao andar dos meus pais e tocava para limpar as chaminés. Todos os anos, todos os anos. Não ouviu o amolador aí, não? É isso que eu Estava à procura. Olha, eu estava à procura mais para filmar só. Não, eu queria afiar uma faca que tenho já há 3 ou 4 vezes que ando para o. Ouviste igual ali para aquele lado? Eu moro ali e estava a ouvi-lo para ecoar aqui. É difícil um gajo perceber de onde é que vem. Ele costuma passar aqui. Né? É. Continuamos nessa jornada à procura do amolador. É claro que uma mente mais perversa vai sempre encontrar o negativo nisto. Mas a verdade é que aplicar este tipo de conhecimentos que nós previamente tentamos fazer no dia antes, uma semana antes, nos 5 anos antes, é natural que no momento, como nós estamos a tentar fazer um tipo de experiência e não outra, não é? Uma pessoa quando está a fazer estes passeios não está numa palestra, não está sentado confortavelmente, com as costas direitas, estamos muitas vezes aquilo que aparece e que é usado para montagem veio depois, sei lá, de atravessar um bairro à procura de um sítio ou de uma placa que achávamos que estava num sítio e estava noutro. E, portanto, aquilo que se vê é mesmo aquilo que o autor considera que é para ser visto. E, portanto, não é de estranhar que até nós próprios, os criadores deste tipo de passeios, não fiquemos um bocadinho até desiludidos connosco quando voltamos a casa e sabemos que tivemos neste sítio e que neste sítio existia tal retábulo, tal quadro, tal história que poderíamos ter trazido impressa na mochila e que não trouxemos e que, portanto, não conseguimos ler. E, portanto, esse exercício já acontece com ou sem polícias sinalizadores. Impressionante como, desde que saímos de casa, só ouvimos uma vez o amolador.
para a alegria dos seus desejos. Algumas pessoas querem tanto ser polícias da verdade e detentores de algum tipo de razão que acabam efetivamente por sê-lo. Mas acabam por sê-lo como é o natural nesta roda que é o nosso tempo. São pelo medo, pela criação de um temor induzido e convencionado pelo ser humano, criam-no com preconceito, criam-no com aproveitando certas publicações que, se pensarmos bem, não passam de panfletos para introduzir certo ou determinada obra ou tema que depois aprofundamos por escrito, numa obra, numa tese, num filme, num quadro, num cozinhado, num prato, numa palestra, num poema, num assobio. E portanto o que acaba por acontecer é, e eu acho que isto é geral, e nós tentamos muito que os nossos passeios não caiam aí, é que essas pessoas muitas vezes para esclarecer acabam por reservar muito mais tempo nos seus textos a falar do que está errado do que aquilo que está certo. Agradecer às pessoas que atiram papel para o chão. Há um por todos e todos por um falso por aí. E, portanto, aquela coisa de dar tudo por um desconhecido é efetivamente uma coisa que ainda está por ser trabalhada. Tentativa mais falhada de encontrar o amolador.